Graça e paz, amados. Vamos hoje meditar mais um pouco em Cantares de Salomão, capítulo 4. Vamos ler até o versículo de número 7. Ou melhor, até o versículo de número 5, vamos fazer uma reflexão nesses versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Você é linda, minha querida, como você é linda. Seus olhos por trás do véu são como pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que desce pelas encostas de Gileade. Seus dentes são brancos como ovelhas recém-tosquiadas e lavadas. Seu sorriso é perfeito, cada dente tem seu par ideal. Seus lábios são como uma fita vermelha, sua boca é linda. Suas faces por trás do véu são rosadas como romãs. Seu pescoço é belo como a torre de Davi, enfeitada com escudos de 1000 guerreiros valentes. Seus dois seios são como duas crias de gazelas, filhotes gêmeos que se alimenta entre os lírios. Até aí a palavra do Senhor. Nós vamos meditar um pouco e antes é preciso aqui fazer novamente uma observação, como já fiz em outras ocasiões, que temos que ter o cuidado com relação à interpretação que nós fazemos no livro de Cantares de Salomão. Estamos utilizando aqui uma interpretação mais tipológica, um pouco alegórica, e não podemos deixar de mencionar que o que nós estamos fazendo é uma interpretação ou uma aplicação daquilo que nós conseguimos ler e enxergar nesse poema. Por ser então um poema, é possível fazer essa interpretação alegórica, mas como já disse antes, uma interpretação alegórica ou tipológica nesse sentido do poema requer muito cuidado, e para que não venhamos exagerar em algum ponto e cometermos aqui alguns abusos e até mesmo prejudicarmos aquilo que é o propósito, que é a edificação da igreja por meio da meditação nessa palavra. Então, é importante nós fazermos essa observação, porque algumas pessoas acabam cometendo alguns abusos e erros até sérios quando tenta, por exemplo, fazer uma interpretação baseada numa suposta revelação daquilo que se lê no texto. E aí, quando as pessoas começam a aplicar e dizer que o que foi encontrado é uma revelação, isso acaba trazendo uma dificuldade para a igreja. O que nós estamos fazendo é uma leitura e uma interpretação possível, uma aplicação possível, onde outros podem também fazer uma leitura e trazer uma aplicação que seja cristã, cristocêntrica, onde o amor seja de fato a ênfase da mensagem e Cristo seja o centro de toda a mensagem. Então essa é a nossa preocupação. Os versículos que nós lemos aqui têm, na verdade, uma descrição de um elogio, que o noivo, o amado, vai fazer à sua noiva. E nesse elogio ele faz 7 descrições que nós vamos abordar aqui no decorrer da nossa reflexão. E o Atmani, ele traz esse despertar para essa 7 descrição do elogio, que são, na verdade, as características daqueles que estão em Cristo, ou seja, dos que são servos de Deus, que se encontram em Cristo,
e que desfrutam da graça maravilhosa do Senhor, podem expressar essa beleza que o Senhor aqui revela ou relata quando expressa esse elogio à sua igreja. Cristo, portanto, na ótica de Matthew Henry, Cristo manifesta a graça da igreja ali do versículo 1 até o versículo 7, e ele faz aqui uma observação de que se cada comparação tiver um significado aplicável às graças da igreja ou do cristão fiel, não são claramente conhecidas. Portanto, tremendos erros têm sido cometidos por aqueles que procuram fazer aqui uma adivinhação ou adivinhar de forma fantasiosa os possíveis significados de cada detalhe. Mas ele também comunga com a ideia de Watchman de que aqui nesse versículo que nós lemos é uma revelação da graça de Deus, de Cristo Jesus, na vida da igreja do Senhor. E nós vamos ver agora como que é visto essas características. O primeiro versículo, onde o Senhor diz, o amado diz, né, a sua amada: você é linda, minha querida, como você é linda. Ele expressa como você é linda, né? Ou seja, aplicando isso na figura do amado aqui como a figura de Cristo, como que Cristo ele olha para a sua igreja e ele admira a beleza dessa igreja. E por que ele admira a beleza dessa igreja, da sua igreja? E ele vai dizer por quê? Porque os seus olhos por trás do véu são como pombas. Ou seja, os olhos como pombas aqui é uma expressão de uma característica que manifesta a beleza, aquilo que encanta o Senhor quando olha para a sua noiva, para a sua igreja. Os olhos como pombas aqui fala do discernimento espiritual que tem aqueles que professam a fé em Cristo, que participam da igreja do Senhor e que receberam a presença do Espírito Santo na sua vida e por intermédio da ação do Espírito consegue então ter um discernimento espiritual para saber diferenciar entre as coisas que agradam e que não agradam ao seu Senhor, e fazendo essa distinção, essa separação, optando assim por por uma conduta que agrada ao seu amado, ao seu Senhor. Cabelos, aqui no versículo, no mesmo versículo ainda vai dizer: o seu cabelo é como um rebanho de cabras que desce pelas encostas de Gileade. Então o cabelo aqui, para alguns, vão aqui fazer uma ligação dos cabelos com a ideia dos nazireus que deixavam ali os seus cabelos crescerem como expressão de consagração e obediência e devoção a Deus. Mas, embora é possível ver na vida da igreja toda essa consagração e essa obediência, eu prefiro a aplicação da posição que mostra a submissão, né, que a noiva, a amada, tem para com seu noivo, né? Então, a posição de submissão que a igreja encontra. Interessante porque o véu também ele tem essa relação quando nós olhamos no Novo Testamento, né? O véu que as mulheres utilizavam ali, assim como o cabelo, tinha uma representação da submissão das mulheres. E assim a igreja do Senhor, ela se apresenta como aquela que é submissa ao senhorio de Cristo, para sim cumprir a vontade do Senhor, e aí sim obedecendo ao Senhor e aquilo que direciona o Senhor para a vida da sua igreja. O rebanho de cabras em Gileade, interessante que em Jeremias 50, versículo 9, deixa eu ver se é isso mesmo, Jeremias 50,
Jeremias 50, versículo 19, diz assim: trarei Israel de volta para a sua própria terra, para pastar nos campos, no Carmelo e em Bazã, e para saciar-se novamente na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Ou seja, a promessa de bênção de Deus para o remanescente de Israel, e aqui apresentando que essa bênção de Deus para a igreja, para Israel, para o remanescente de Israel, seria como que representando o Israel sendo pastoreado pelo próprio Deus em Gileade. Miqueias 7,14 também faz essa mesma aplicação, né, de Gileades e do pastoreio de Deus pastoreando o seu povo ali em Gileade. Então eu penso que é exatamente nesse sentido que aquele que se submete ao senhorio de Cristo recebe, portanto, o cuidado ou pastorear do Senhor, né? Aquele que são pastoreados por Cristo, por Deus, quando o crente se submete à vontade do Senhor, ele, portanto, ele passa a ser pastoreado e cuidado pelo seu Senhor. Interessante também aqui que nós vamos ver que os dentes, a terceira característica, versículo 2, assim: seus dentes são brancos como ovelhas, recém-tosquiadas e lavadas. Seu sorriso é perfeito, cada dente tem seu par ideal. Olha que coisa interessante. Os dentes aqui são brancos como ovelhas recém-tosquiadas. Ou seja, mostra o cuidado do Senhor com relação ao seu povo, para que o seu povo possa testemunhar de uma vida separada, de uma vida devotada a Deus, de uma vida santificada, para viver, testemunhar nesse mundo de uma vida consagrada a Deus, né? Aqui nós vemos as ovelhas tosquiadas, né? O cuidado do Senhor para com o seu povo, para que a sua igreja possa testemunhar desse cuidado. Os dentes aqui mostrando que eles são brancos, ou seja, é o testemunho, a cor branca aqui representando aqui a pureza, né? A santificação que a igreja vive e testemunha. O seu sorriso é perfeito, né? Cada dente tem seu par ideal. Sorriso perfeito testemunhado pelo o lavar dos dentes, os brancos, o dente branco, e o cuidado do pastor. Ou seja, a igreja que submete e absorve todo o cuidado do pastor, através do Espírito Santo, expressa essa realidade e pode testemunhar de Cristo. Logo em seguida nós temos uma outra característica, que no versículo 3 diz assim: seus lábios são como uma fita vermelha, sua boca é linda. Olha que coisa interessante. Seus lábios são como uma fita vermelha e a sua boca é linda. Suas faces, por trás do seu véu, são rosadas como romãs. Então vamos falar um pouco aqui dessa próxima característica, que são os lábios. Esses lábios e a fita vermelha, aqui o Atmani vai fazer aqui uma referência com aquilo que era o fio de escarlate utilizado por Raabe quando ela foi salva da destruição de Jericó, e o fio de escarlate ali apontando ali para o seu pacto, o seu concerto que foi feito com os espias. Então ele faz aqui essa ligação do fio vermelho, do lábios do fio vermelho, como o sacrifício do próprio Senhor Jesus, né, que é aquilo que salva, que redime a sua igreja. Mas eu quero aqui fazer uma outra aplicação, que é o que nós vemos em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Né? Hebreus capítulo 13, versículo 15, nós encontramos, eu vou ler aqui para os irmãos, algo interessante, que assim, eu creio que é possível a gente fazer essa aplicação. Hebreus 13, 15, diz assim: assim por meio de Jesus,
ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Então olha que coisa interessante. Por meio de Cristo Jesus, ou pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós podemos oferecer um sacrifício de louvor a Deus por meio dos lábios que confessam o seu nome. Então isso agrada quando a igreja ela confessa através do seu louvor, da sua adoração, a sua devoção, sua entrega total ao seu Senhor. Então isso é o sacrifício que é um sacrifício de louvor. E é isso que o Senhor espera da sua igreja, que a igreja possa reconhecer toda a obra do sacrifício de Cristo para redimir a sua amada. E então a centralidade do louvor deve estar sempre voltado para o amor de Deus revelado em Cristo Jesus por meio do seu sacrifício. Então toda a expressão da igreja que reconhece e que valoriza o preço da redenção é expressa no louvor da igreja, e o Senhor agrada dessa condição da sua igreja. E eu quero aqui fazer uma menção aqui. Peter Pitt, fazendo essa aplicação, fazendo também uma leitura, uma reflexão desse mesmo texto, vai dizer o seguinte: os seus lábios escarlates são um lembrete de que as suas palavras falam com amor de seu grande sacrifício por ela. Sua boca graciosa indica que todas as palavras que ela fala são agradáveis a ele. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então aqui a gente percebe que vários teólogos que debruçaram na leitura, no estudo de Cantares de Salomão, fizeram esse tipo de aplicação, exaltando o sacrifício de Cristo e o amor de Deus para com a igreja do Senhor, revelado aqui nesse sacrifício. A próxima característica que nós vemos, as faces. Então aqui nós vemos que as suas faces por trás do véu são rosadas como romãs. Então a face por trás do véu é como um romã. Ou seja, o romã aqui, quando partido, ele vai demonstrar a beleza daquele fruto suculento, avermelhado, e que alguns vão fazer a aplicação aqui de que representa o fruto na vida de todo crente. Ou seja, todo crente precisa expressar o que está dentro dele, que é o fruto do Espírito. Uma vez que o Espírito Santo ele habita a vida do crente, todo crente que faz parte da igreja do Senhor tem o dever de apresentar para a satisfação de Cristo o fruto do Espírito. Peter Pitt vai fazer uma aplicação aqui, dizendo que a questão aqui das vestes do sumo sacerdote no templo, por exemplo, como o significado era santo para Deus, indicando que tem a mente de Cristo por iluminação do Espírito Santo. Ou seja, as romãs aqui, elas existiam ali, no templo, existiam também as romãs nas vestes do sumo sacerdote, e que Peter Pitt vai fazer aqui vai ressaltar esse significado da santidade, daquele que é separado para cultuar a Deus, para prestar serviço de adoração a Deus. E assim a igreja, na sua santidade, ela expressa um culto, uma adoração a Deus, e também esse culto tem que estar acompanhado do fruto do Espírito na vida da igreja. A outra característica, a sexta característica, seria o pescoço. O seu pescoço é belo como a torre de Davi, enfeitada com escudos de 1000 guerreiros valentes. O pescoço aqui, como torre, mostra a firmeza que a igreja tem, e os escudos
os escudos que enfeitam essa torre, está ligada, na verdade, às vitórias alcançadas, conquistadas pela Igreja do Senhor. Então a igreja, ela conquista as suas vitórias em meio às suas batalhas espirituais, a guerra espiritual. Lembrando que o escudo na palavra do Senhor é uma representação da fé, né? O apóstolo Paulo, quando escreve ali sobre a armadura de Deus, ele vai dizer que o escudo vai colocar o escudo como escudo da fé, para que a igreja possa lutar. Assim a igreja é preparada e ela acumula as vitórias, né? Cada escudo aqui representando as suas vitórias conquistadas, e que traz esse enfeite que agrada ao Senhor, de uma igreja que soube lutar e permanecer fiel ao Senhor e, portanto, é vitoriosa. Encerrando aqui sétima característica, aqui é os seios, né? Então vamos lá. Os seus 2 seios são como 2 crias de gazela, filhotes gêmeos que se alimentam entre os lírios. Que interessante, amados irmãos, que John Gill, no seu comentário sobre Cantar de Salomão, ele vai chamar atenção para essa questão dos gêmeos, que mostra, na verdade, a harmonia. E essa harmonia que pode ser uma representação da harmonia entre os 2 testamentos. Ou seja, os 2 testamentos, eles falam de uma mesma, de um mesmo projeto, de uma mesma obra de redenção. O Primeiro Testamento, ou o Antigo Testamento, ele fala de quê? Da promessa de Deus e de todo o projeto de Deus para redimir o homem, para salvar um povo seu, né, eleito, e todo o projeto de Deus para redimir esse homem que está centrado no amor de Deus expresso no sacrifício de Jesus. Então, todo o culto do Antigo Testamento, ele apontava para, como sombra daquilo que viria a acontecer e cumprir-se em Cristo Jesus. Portanto, o Novo Testamento, enquanto o Antigo Testamento apontava para algo que ainda ia se cumprir, o Novo Testamento aponta para algo que se cumpriu em Cristo Jesus. Mas que numa leitura espiritual, ou seja, uma leitura bem centrada na pessoa de Cristo Jesus, nós vamos perceber que não há como haver desarmonia. O Antigo Testamento falava de Cristo Jesus, né? E o Novo Testamento, os apóstolos utilizaram-se do Novo Testamento para alimentar aqueles que se aproximavam de Cristo pela pregação do Evangelho, mas a Bíblia que os apóstolos utilizavam era o Velho Testamento. Portanto, a leitura que eles faziam agora do Antigo Testamento era uma leitura a partir da obra de Cristo, daquilo que Cristo completou na cruz do Calvário. E agora eles fazem essa aplicação de toda aquela leitura a partir de Cristo Jesus. Então, o que nós temos aqui? Nós temos os dois aqui mostrando também a questão em outro detalhe aqui que o John Gill chama atenção, é para o leite, né? O leite aqui como o leite da palavra, ou seja, a doutrina que alimenta a igreja é o leite. E aqui ele faz citação de 1 Coríntios 3:2, onde Paulo fala do leite como alimento para fortalecer a sua igreja. Então a igreja, ela tem o alimento, segundo a ótica, o alimento que ela recebe do próprio Senhor, do próprio Espírito, e ela, ao mesmo tempo, ela tem alimento para oferecer àqueles que se achegam, né? Aqueles que se achegam. Eu penso também que é possível nós fazermos aqui uma alusão aos 2 fundamentos por onde a igreja ela é edificada, os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, conforme Efésios 2:20. O que nós percebemos, na verdade, na figura da igreja, é que o amor de Deus,
E o propósito de Deus, revelado pelo Evangelho, é que o Senhor, através de Cristo Jesus, Israel e gentios seriam unidos em Cristo Jesus. Os dois povos se tornando um em Cristo Jesus. Ou seja, essa harmonia entre Israel e os gentios, ligado no mesmo povo, né? Ou seja, em Cristo Jesus. O fundamento dos apóstolos e dos profetas, conforme vemos aqui Efésios 2:20. Alguns vão entender que aqui seria os profetas do Novo Testamento, outros vão dizer que seria aquilo que os profetas do Antigo Testamento profetizaram, as verdades profetizadas pelos profetas que falaram de Cristo, e os apóstolos na autoridade de fazer a aplicação correta da doutrina e da leitura do Antigo Testamento a partir da ótica do sacrifício de Cristo Jesus. Assim a igreja se apresenta de forma a agradar o seu Senhor. Então aqui eu encerro esse comentário, aqui baseado mais uma vez, fazendo aqui a observação para os ouvintes que nós estamos fazendo uma possível aplicação dentro de algumas leituras de alguns teólogos que fizeram também algumas aplicações. Esses nomes que eu vou citando aqui não quer dizer que eu concorde com todas as aplicações que eles fizeram. Eu estou fazendo estou pensando algumas coisas que eu acho interessante de um ou de outro, mas como se trata de um texto aqui bem complicado, né, que é o Cantar de Salomão, por ser um cântico ou por ser uma poesia, não é fácil fazer essa leitura, né? Mas que Deus possa nos abençoar de alguma maneira aqui, por aquilo que nós refletimos aqui como Igreja do Senhor, possamos aqui tirar proveito dessa lição, entendendo que a Igreja do Senhor é aquela que tem as 7 características que agrada ao Senhor, né? Ela é submissa ao Senhor, ela tem discernimento espiritual, né? Ela tem um bom testemunho, o dente, o par ideal que faz com que os dentes apresentem um sorriso perfeito, limpo e ao mesmo tempo trabalhe de maneira correta, o par ideal, cada um na sua função um com o outro, mostra a comunhão com que os servos de Deus vivem na Igreja do Senhor, como corpo, né? Então nós temos aqui os dentes mostrando testemunho, a operação no corpo. A Igreja do Senhor, ela não é uma denominação isolada, né? Ela é composta de servos do Senhor que Deus colocou como Ele quis, cada um na sua função, como os dentes estão, cada um com seu par, né? Fazendo aqui o papel que Cristo desempenhou para cada um no corpo. É isso que é interessante a gente pensar. Os lábios, aqui o fruto, louvor como fruto, como sacrifício, né? Louvor de lábios que confessam o nome do Senhor, que confessam o sacrifício do Senhor Jesus, a centralidade do louvor que adora a Deus por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Então aqui nós percebemos que toda tentativa de colocar aqui outra figura que não seja da igreja nessa aplicação alegórica é exatamente tirar a centralidade desse amor em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo Jesus. Então, o que nós temos que expressar aqui é o louvor que expressa, né, a adoração ao Cristo Jesus pelo reconhecimento do seu sacrifício. Lembrando também o fruto na vida de cada crente, a firmeza com que cada crente luta e batalha as suas batalhas espirituais, firmadas na fé em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores, louvado seja o Senhor. E novamente aqui a harmonia que há na palavra de Deus. Não desprezamos o Antigo Testamento como alguns querem desprezar, mas olhamos para o Antigo Testamento e conseguimos enxergar Cristo em toda a palavra do Senhor, e de todas as formas nós alimentamos da palavra do Senhor como leite que sai dessa palavra, e como as fontes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sem nenhum conflito, louvado seja o Senhor. A harmonia é perfeita, tudo para a glória do Senhor.